Olá, meu nome é Giovana Martins Bertolo e eu vim mostrar para vocês e apresentar com muito orgulho o estudo que eu realizei sobre um estudo e a simulação da decomposição do dióxido de nitrogênio em ácido nítrico, na matéria de matemática aplicada, que é ministrada pelo professor Jorge Kenneth Silva Formiga. Né? Vamos lá, vamos em frente. Vou fazer uma contextualização que eu quero que seja breve, né? A qualidade do ar e a saúde global estão severamente afetadas e amplamente afetadas pela aceleração da decomposição de poluentes primários e secundários, né? O que é um poluente primário? É o que sai direto de uma fonte. Então, por exemplo, você fez um processo de combustão, ele liberou esse poluente, então ele é liberado por uma fonte direta, né? Então, esse aqui é um poluente primário. Poluente secundário, então poluente secundário. Poluente secundário é quando já existe essa molécula de poluente no sistema e ela sofre algum processo e ela se torna outra molécula, outra configuração, e ela pode ser mais prejudicial. No nosso caso, esse processo vai gerar uma tão prejudicial quanto, né? Muitas vezes esse processo ele é acelerado por conta de processos realizados, né, nas emissões antropogênicas, ou seja, diretamente criadas pelos seres humanos, né? Então, combustão de tipo carros, navios, indústrias, né? Indústrias de energia, né? Como as termoelétricas. E aí, nesse caso, o foco desse estudo é a dinâmica dessa conversão do dióxido de nitrogênio, que é o nosso NO2, que é um poluente primário, e ele é já danoso para o nosso sistema, que ele é um irritante respiratório, ou seja, ele vai agravar problemas que já existem na pessoa, né, tipo asma, bronquite, essas coisas. E aí ele vai ser transformado no ácido nítrico, né, o principal causador das chuvas ácidas, nosso queridíssimo HNO3, né? Em ambientes tanto urbanos quanto industriais, essa reação precisa de um controle preventivo, né? A gente não pode deixar essa molécula, esse poluente, já estar no nosso sistema, porque ela vai se transformar. A gente não tem como parar essa transformação, pelo menos não hoje, né? Então, para tipo, prever e tipo, entender os danos e essas taxas de conversão, eu fiz esse trabalhinho modelando essa relação de dependência entre eles. Então, o nosso ácido nítrico depende diretamente da presença do dióxido de nitrogênio no sistema, né? Então, a gente vai analisar o comportamento temporal desse poluente e oferecer esses dados para poder para os órgãos responsáveis fazerem tipo o controle e a fiscalização das fontes de poluentes, né? Vamos entender como eles funcionam, né? Então, aqui o sisteminha de DOs que eu utilizei para esse trabalho, né? Aqui a gente tem, nessa DO aqui, vou mostrar para vocês, tá gesticulando. Aqui a gente vai tratar sobre a concentração do dióxido de nitrogênio no sistema, e a de baixo a gente vai tratar da concentração de HNO3, nosso ácido nítrico, né? Aqui é a taxa de emissão, aqui é a taxa de remoção desse poluente na atmosfera por processos fotoquímicos, que vão transformar em HNO3, né? Então, por exemplo, ele vai sair dessa categoria de NO2 para entrar na categoria de HNO3, né? Nosso ácido nítrico. O nosso alfa é a taxa de conversão em HNO3, né? É um adendo, né? O alfa é a eficácia dessa reação entre o radical OH, ou seja, ele já está no sistema presente, e ele, comumente, ele acaba reagindo com esse NO2 da atmosfera, e normalmente, ele acaba se tornando o ácido nítrico, né? Vindo aqui para baixo, a gente tem aqui nossa concentração de ácido nítrico, aqui a taxa de formação do HNO3 a partir do NO2, e aqui a gente tem a nossa taxa de remoção do HNO3 por meio da chuva ácida, como eu já contei para vocês antes, e a deposição seca, ou seja, ele naturalmente, como ele é um composto um pouquinho mais pesadinho, ele acaba caindo normalmente, né? E ele vai se assentar normalmente em solos, como se fosse uma poeira, mas não é. Aqui eu decidi fazer uma simulação, né? Eu utilizei a ferramenta Simulink do software MATLAB,
né? Aqui foi o meu sisteminha, a minha querida brincadeirinha, né? Aqui a gente tem a nossa taxa de emissão, aqui a taxa de perda, a taxa de perda do primário, a taxa de perda do secundário, né? Aqui a nossa taxinhas, e aqui vai sair nosso resultado, né? O Simulink, ele dá esses resultados em forma de gráficos. Vou mostrar para vocês o gráfico que a gente que eu obtive com aquele sistema, né? Então, vou explicar para vocês aqui. Essa linha vermelha é a nossa concentração do poluente primário. E essa azulzinha é da concentração do poluente secundário. A gente vê aqui no começo que, em relação à linha azul, a linha vermelha sobe bem mais rápido, né? Isso ocorre porque o poluente que é emitido diretamente é o nosso dióxido de nitrogênio, que é a vermelhinha. Então, ele aumenta desenfreadamente até chegar no pico aqui, cerca de 180 mil unidades de tempo, né? E aí, depois daqui, a gente vê que ele começa a diminuir, certo? Ele diminui porque está sendo transformado em ácido nítrico e ele está saindo desse sistema, está saindo dessa categoria e está se transformando nessa linha azul, né? Então, de acordo com que a linha azul sobe, a linha vermelha desce, porque um depende do outro. Só que depois que desce muito essa linha vermelha, né, sai muito essa concentração de dióxido de nitrogênio do nosso sistema, também vai começar a cair a quantidade de ácido nítrico no sistema também, né? Isso ocorre por quê? Porque são diretamente relacionados. E se você colocar uma taxa de emissão muito alta nesse sistema, a linha vermelha sobe com uma rapidez, né? Que de vez, se você não ajustar no sistema a linha azul, ela vai continuar crescendo, né? Se a taxa de emissão for maior do que a taxa de remoção desse dióxido de nitrogênio, né? Então aqui eu fiz uma análise também curta de escrita para também, caso a pessoa não só consiga ler, né? Não consiga prestar atenção no que eu estou falando, porque eu falo um pouco rápido. Rapidamente, a concentração de dióxido de nitrogênio, poluente primário, cresce rapidamente no início da taxa de emissão e ser superior à taxa de remoção e transformação. Ou seja, tem muita coisa entrando e não está saindo o suficiente para zerar essa concentração desse dióxido de nitrogênio no sistema, né? Como eu falei, o dióxido de nitrogênio atinge o pico em 18 vezes 10 a quarta unidades de tempo. O aumento do dióxido de nitrogênio no sistema impulsiona o aumento da taxa de formação do ácido nítrico, que é, no caso, o poluente secundário. E a concentração de HNO3 aumenta também até o pico, e ele busca depois um equilíbrio com a quantidade de NO2 no sistema, né? Então, os dois vão subir, o primário sobe, o secundário sobe depois, eles se cruzam, e depois um vai cair, o outro vai cair, e eles, se continuar com a taxa de emissão, vai subir de novo e vai virar uma onda que vai se cruzando, né? Vou falar um pouco sobre os impactos na mudança dos parâmetros que eu observei. Né? Alterar a emissão inicial de nitrogênio aumenta ou diminui a quantidade de reagentes para transformação, aumentando ou diminuindo as concentrações de ambos os poluentes. Né? Então, se eu, por exemplo, tacar lá em cima a emissão, vai aumentar a quantidade dos dois no sistema. Né? Aumentar a taxa de remoção vai reduzir a quantidade desses poluentes na atmosfera, né? Diminuindo a concentração deles, né? Mudar a taxa de conversão vai alterar a proporção. Então, por exemplo, se eu aumentar a taxa de conversão de dióxido de nitrogênio em ácido nítrico, vai aumentar o ácido nítrico e diminuir a quantidade de dióxido de nitrogênio, né? Se fizer ao contrário, diminuir a taxa, vai diminuir a taxa de ácido nítrico e aumentar o dióxido de nitrogênio, né? E aí eu achei uma coisa legal, enquanto estava pesquisando sobre, que aumentar a radiação solar, que é o nosso componente fotoquímico, é o que vai prover energia para o sistema, vai favorecer a transformação do dióxido de nitrogênio em ácido nítrico, né? Que ele vai dar esse impulso inicial para a transformação ocorrer, e aí ela vai embora, né? É só uma conclusão para terminar a ideia, né?
O modelo provou e demonstrou dependência entre os dois poluentes no sistema de DOS que eu utilizei. Os picos são relativamente espaçados, mostrando também que o poluente primário é diretamente responsável pela produção e transformação que leva à formação de ácido nítrico, né? Então, sem um, não ocorre o outro, né? A simulação também reforça que o poluente NO2 precisa de um controle preventivo devido à sua toxicidade e capacidade de formação em ácido nítrico, que também é prejudicial pra caramba, né? Então, concluindo mesmo assim, esse estudo pode fornecer outros dados de tipo comportamento do dióxido de nitrogênio, tanto do ácido nítrico, para os órgãos públicos e tomadores de decisão preverem e buscarem fiscalizar mais firmemente e com mais eficácia a emissão desse dióxido de nitrogênio, né? Tanto em fábricas, tanto no motor dos carros que são utilizados. Ele precisa ser com certeza ele precisa ser fiscalizado e ele precisa ser limitado, né? E aí a gente tem muito obrigada por você ter ouvido eu falar até aqui. Eu sei que eu falo muito rápido, eu fico nervosa, mas eu espero que eu tenha elucidado um pouquinho ou despertado uma fagulha de interesse sobre esse tema e sobre como não é só um problema, porque o problema pode virar muitos, e eles podem se tornar muito pior, somente falando da atmosfera, né? Do ar que a gente respira, do ambiente onde a gente vive, né? Então, muito obrigada de novo por acompanhar até aqui. Espero que você tenha gostado. E até uma próxima!